E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o Brasil está mais tumultuado do que nunca. Quem acompanhou as redes sociais ontem viu a confusão que foi, dia intenso. Começa aí logo pela manhã, aquela reunião de Bolsonaro com o representante dos poderes, presidente do Senado, presidente da Câmara, o Fux representando o STF, governadores, vários ministros de Estado. Tem muita coisa pra gente comentar sobre isso. O pessoal já estava reclamando do discurso de Bolsonaro. Também tivemos, falando de discurso, o novo ministro da Saúde se pronunciou não, né? Ele fez um pronunciamento, mostrar pra vocês, falou coisas bem interessantes, vale a pena comentar. Teve também outro discurso que vazou pra imprensa, o Brasil é o país dos vazamentos, não sei como foi parar lá, mas o Pazuello foi gravado aí falando que meio que montaram uma cama de gato pra derrubarem ele. Usando realmente assim, agiram para que eu fosse derrubado. A gente vai comentar sobre isso também. Tivemos outro evento aí polêmico, deixa eu ver assim, se a câmera pega, botar aqui assim, ó. Felipe Martins foi ajeitar aquela lapela do terno dele fazendo esse movimento. Já foi uma confusão absurda e vale bastante a gente comentar sobre isso para ver como a mídia e a oposição agem. E eu acho que o momento mais tenso do dia, na verdade, está começando, porque isso já começa no final do dia, sabe? No final da noite de ontem. O Lira fez um pronunciamento na Câmara. Pegaram já um vídeo, soltaram. Meu amigo, eu acho que o pronunciamento do Lira foi, já adianto, foi horrível. Acho que a fala dele foi completamente desnecessária. A gente vai comentar bastante sobre isso. A mídia já tá falando que o Lira vai colocar o impeachment de Bolsonaro pra andar. Lira já tava nos trending topics do Twitter. A gente vai comentar sobre isso. Não quero falar algo aqui, tem muita coisa. Vamos chegar lá. Ainda tem mais assuntos aleatórios perdidos que eu nem tô lembrando aqui agora. Mas vamos começar ainda por um assunto aleatório que eu nem comentei, que é isso daqui. Só pra fechar, eu acho que aqui fecha talvez esse ciclo que foi aí esse julgamento do Lula, do Moro. Acho que dificilmente vai ter alguma reviravolta envolvendo aí o Moro. Ele deve submergir, desaparecer por um tempo. E ele se pronunciou ontem. Não vou ler a nota inteira, só quero ler para vocês aqui duas linhazinhas. Que o Moro basicamente veio para defender o Lula. Ele fala que ele não se arrepende de nada, que disso, que ele sabe que ele fez o certo, que faz aquela toda justificativa dele. E no final ele diz o seguinte, ó. A preocupação deve ser com o presente e com o futuro, para aprimorar os mecanismos de prevenção e combate à corrupção. Ou seja, pessoal, esqueçam o passado, esqueçam o que o Lula fez, esquece, já passou, deixa o Lula em paz. Quem diria, né? 2022, vamos ver o Moro e o Lula, né, fazendo lá o sinalzinho do L na campanha. Vão estar abraçados, beijinho na bochecha. Quem iria imaginar Sérgio Moro e Lula lutando do mesmo lado, um do lado do outro, os irmãos de batalha, né, como Nando Moura sempre gostava de se referir a seus coligados. Esse é, né, o triste fim do ex-juiz Sérgio Moro. E aí vamos falar do pronunciamento de ontem, a reunião da manhã. Cara, isso foi tenso, isso deu muito pano pra manga. Quem já tá lendo aqui já deve estar vendo algumas coisas, destaquei algumas partes importantes. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar umas coisas que eu não trouxe aqui, porque, às vezes, assim, para não apontar para algumas pessoas, porque o canal é grande, às vezes eu trago um tweet de alguém. Realmente, se for alguém da direita, às vezes a pessoa pode ir lá, pode reclamar com a pessoa diversas coisas. E muita gente ontem reclamou do pronunciamento de Bolsonaro. Depois da reunião com o pessoal, que Bolsonaro isso, que Bolsonaro aquilo outro, Bolsonaro... A principal reclamação que eu vi o pessoal fazendo foi porque Bolsonaro não falou sobre os lockdowns. Não falou. Eu acho que ele não falou de propósito. Quem deu uma lida aqui no texto que está atrás de mim já sacou o porquê. Eu, na minha visão, se Bolsonaro tivesse falado isso daí em público, seria mais munição para a mídia jogar contra Bolsonaro. E olha só o que a própria matéria do Estadão diz. Em reunião com outros poderes, Bolsonaro repetiu discurso negacionista. Mesmo cercado de aliados políticos, o presidente Jair Bolsonaro acabou provocando uma saia justa na reunião entre os representantes dos poderes, que também teve a participação de 7 governadores e da maioria dos ministros. O presidente insistiu na sua visão contrária à prática do lockdown e das restrições das atividades permitidas. Bolsonaro estava lá enchendo o saco. Não pode fechar, não pode, todo emprego é essencial.
Gente, na boa. Vamos, aqui eu acho que não é difícil entender isso. Se Bolsonaro fosse lá, naquele pronunciamento de ontem, pronunciamento, pra quem não viu, é um pronunciamento de 15 minutos, começa com a fala de Bolsonaro, se eu não errar a ordem, foi Bolsonaro, depois se pronunciou o Marcelo Queiroga, o novo ministro da Saúde, depois foi o Pacheco, depois foi o Fux, depois do Fux veio o Lira e fecha com o Caiado. Quase certeza que foi isso, ao final troca o Lira pelo Caiado. Quase isso, é um pronunciamento de 15 minutos, um discurso lá, cada um falou um pouquinho. E aí Bolsonaro falou algumas coisas, Bolsonaro bateu na tecla do tratamento precoce, falou, pô, isso aqui, falou bastante, temos que preservar as vidas. Foi um discurso mais de boa para não gerar confusão. Se não, já tava lá o Dória falando, que Bolsonaro não sabe de nada, olha as quantidades de vidas que estão sendo perdidas. Aí vem o Odilon Marinho, aí vem o Barroso, e aí vem a mídia como todo. A mídia não precisa de motivo para bater em Bolsonaro. Então ele foi lá meio que na manha. E você vê, Bolsonaro repetiu que esse estava destruindo a economia sem reduzir a pandemia. Bolsonaro insistiu nesse ponto entre quatro paredes. E com quem realmente pode resolver a situação? Presidente do Congresso, presidente da Câmara, principalmente os governadores. Não todos, né? 7. E a gente vai comentar sobre isso porque o emissário do Lula já falou que vai trabalhar para atrapalhar o governo. Vocês sabem que o emissário do Lula, né? Já falamos sobre isso daqui essa semana. Pelo menos 2 governadores, o Renan Renan Filho e o Caiado, argumentaram que essas restrições podem ser importantes em algumas situações. Outra ponderação é feita, é que isso ajuda a diminuir o risco de contaminação nos transportes coletivos. Como Bolsonaro persistiu na sua visão, o tema acabou se tornando um constrangimento no encontro. A matéria até diz que meio que concordaram que tem que ter assim um tipo de, isolamento. Um tipo, mas que tipo? Vou mostrar para vocês, uma fala do novo ministro da Saúde. O pronunciamento dele foi interessante. Olha só o que ele falou. Como que vai ser a orientação a partir de agora, já que o senhor fala em olhar para frente, sobre orientação, por exemplo, de distanciamento social, necessidade de se fazer ou não um lockdown? Como que o Ministério da Saúde vai olhar daqui para frente nesse ponto? Eu pergunto a você, quem quer o lockdown? Ninguém quer lockdown. O que nós temos, do ponto de vista prático, é adotar medidas sanitárias eficientes que evitem lockdown. Até porque a população não adere a lockdown. Vamos aqui, vacina é importante, mas o uso de máscaras é fundamental. Precisamos usar máscaras, precisamos manter um certo distanciamento. Então, vamos buscar uma maneira de disciplinar essa movimentação social, esse distanciamento, para que se evite a figura do lockdown e tenhamos políticas eficientes. Então estão vendo aí, o meio termo aí que o governo aceita é o seguinte, quer falar que é pra usar máscara? Beleza, o pessoal tá usando mesmo aí, usa. Tem que se afastar? Afasta. Mas lockdown? Não. Inventa aí, cria aí o plano de vocês de contingência. Tem que estar mesa aqui, 2 metros de distância entre as mesas, só pode entrar 40% das pessoas nos recintos. Resolve. Fechar tudo não pode destruir os empregos, as pessoas estão desesperadas. Bolsonaro também insistiu, tanto em 4 paredes quanto publicamente, em falar sobre o chamado tratamento precoce, né? Os medicamentos polêmicos. E aí você vê, mas fez questão de insistir. Nessa parte o presidente acabou falando sozinho, mas fez questão de insistir nesse ponto na hora da declaração pública sobre o encontro. Depois da reunião, alguns ministros avaliaram que a reunião foi boa, porque o comitê de crise criado pode ter sucesso na tarefa de organizar uma estratégia nacional de combate. Vamos ver se vai. Mas reconhecem que o perfil chapa branca da reunião, sem a presença de atores importantes como Dória ou de algum representante dos prefeitos, reduz bastante a mensagem de busca, eu não gosto dessa palavra, né, de um pacto nacional. Aliança nacional, vamos falar assim, né, melhor. Outra coisa que me agradou nessa coisa aí, foi uma cobrança que fizeram ao Fux. Para saber realmente o que teve, o melhor, é quando você consegue informação direto de quem estava lá. Falando de quem estava lá, eu pulei aqui esse parágrafo, mas não era para ter pulado. Eu vou até contar um segredo para vocês. Eu tô gravando pela segunda vez, eu já tinha gravado quase 15 minutos com o microfone apagado, desligado. Mas tudo bem, é do jogo.
Olha esse segundo parágrafo. Segundo o ministro, avaliou, para o Estadão, Bolsonaro precisava dessa declaração para sinalizar na direção de seus seguidores mais ideológicos. Bolsonaro só falou do tratamento precoce para agradar os conservadores. Agora o que eu acho interessante é o seguinte, segundo o ministro, conversou com o Estadão. Rapaz, os ministros, tem que eu pergunto, não sei se é ministro, mas quem é que tanto conversa com a mídia? No domingo, a mídia sabia que a Ludmilla tinha se encontrado com o Bolsonaro. Depois, mostrei pra vocês ontem que a Vera Magalhães sabia de todo o conteúdo do vídeo de Bolsonaro. Tudo, exatamente tudo que Bolsonaro iria falar no discurso, a Vera Magalhães sabia. Agora tá aqui também, sabe, o ministro do Estadão falando, Bolsonaro só falou isso daí pra agradar a ideológica. Bolsonaro nem se importa com isso. Rapaz, né? Coitado de Bolsonaro. Mas tudo bem. E aí, olha só isso daqui. Isso aqui foi bem interessante, porque vocês estão vendo o STF fala assim, não, a gente não impediu o Bolsonaro de fazer nada. Agora, se os governadores quiserem ser mais restritivos, eles podem, e se os prefeitos quiserem ser ainda mais, vão ser também. Resumindo, Bolsonaro não pode escolher nada. Mas o importante é manter a narrativa. Independente disso, vocês estão vendo que ainda que os, em tese, governadores e prefeitos possam decidir, muitas vezes algum juiz dá a canetada e fala, não quero isso daí não, porque eu sei mais de ciência do que vocês. Eu assisti o vídeo lá do YouTube do Atila Amarindo, sabe? Eu estudei com o Barroso, então eu sei de tudo. Eu estudei com o Barroso. E aí o pessoal foi cobrar isso aí do Fux. Você viu? Houve queixa de decisões de juízes que não levam em conta a capacidade dos estados, disse Fux sobre reunião com Bolsonaro e governadores. A melhor forma de entender o que está acontecendo é você ouvir diretamente do agente político. As matérias, a maior parte das matérias que saem nessa grande mídia é assim, em um parágrafo tem uma linha que realmente é o que aconteceu, é um fato, foi o que a pessoa disse. Os outros 3 parágrafos é a opinião política lá do jornalista, sabe? Totalmente enfiando narrativa deles. Aqui no caso só se salva 2 parágrafos, que foi o que o Caiado falou, que o Fux falou. Aí você viu, o Fux fala o seguinte, houve queixa de algumas decisões liminares por juízes sem levar em conta a capacidade estrutural dos estados, decisões que impõem algo impossível de cumprir. Neste ponto, destaquei que é assegurado aos magistrados a autonomia e independência, mas entendo que pode haver uma sensibilização maior por parte dos juízes sobre a consequência dessas liminares. Você vê, né? Ele não consegue reconhecer que os juízes passam do limite. Eu acho que também seria muita prepotência, né, do pessoal achar que é possível ensinar alguma coisa pro Fux. Parafraseando o Cássio Nunes, se nós, meros mortais, pudéssemos ensinar alguma coisa para esse pessoal, nós seríamos, né, professores de Deus. E não somos isso. E aí o Caiado confirma, procurado pela reportagem, Caiado confirmou que tratou do tema na reunião. Estamos numa situação de calamidade. Judicializar decisões, mandando internar pacientes e criar leis de UTI, agrava ainda mais a tensão sobre os secretários de saúde, que são ameaçados de prisão pelo não cumprimento. E eu vou mostrar para vocês o que o Ministério Público de São Paulo, que, não sei, né? Logo o Ministério Público Estadual de São Paulo, que o governador é o Dória, o que eles fizeram contra um prefeito que se recusou a fechar a cidade. Vocês vão ver. Digno, sabe, de ação de Sérgio Moro. E olha só, falei que o emissário do Lula vai jogar contra. Matériazinha do Globo, foi lá, né, dar o pitaco dele. Governador reclama de composição do comitê, né, lá de Bolsonaro. Faltam os estados e municípios. Wellington Dias está cético. O emissário do Lula, Wellington, lá do PT do Piauí. Para ele, o grupo já começa mal pela composição. O comitê ficou sem estados e municípios, então mantém desintegração. Terceirizado para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para cuidar da relação com os governadores, consequentemente, da rede de saúde, falta de insumos, estratégia de prevenção e vacinação, colapso na rede, atraso na habilitação de leitos e pagamentos, ou seja, não vai dar certo. Já está garantindo, não vai dar certo. Quem também se pronunciou ontem foi o Disseu, a gente vai falar do Disseu. Embora lidere o tema entre os governadores, Dias não foi chamado para encontro com o Bolsonaro. Do Nordeste, Renan Filho Alagoas foi convidado para a reunião.
E aí, olha só, falando pra você, né, que o Brasil é o país dos vazamentos. Eu quero saber onde foi que saiu esse vídeo aqui do Pazuello, né? Não é que você acreditar que esse aqui foi um vídeo que fez propositalmente para sair para o público. Não vou mostrar o vídeo porque então teve umas mudanças aqui na plataforma, direitos autorais, ainda não tô entendendo muito bem, mas quero mostrar o áudio. Pera aí. Aqui assim. É óbvio, foi isso que nós fizemos. E tome porrada. Em fevereiro, nós tivemos aqui uma ação de um grupo interno nosso. Isso também não pode ter nenhuma. Tu tem isso que tu vai ter tiro de fora e de dentro, o tempo todo. E esse grupo tentou empurrar uma pseudo-nota técnica que nos colocaria em extrema vulnerabilidade. Querendo dizer que aquele medicamento A, B ou C, a partir dali estavam com critérios técnicos do Ministério. E não tinha. Essa nota técnica foi montada dentro do Ministério por um grupo de médicos que nós trouxemos para dentro do Ministério. Esses médicos fizeram uma fake news para o presidente. Estão vendo aí, né? E já tava alertando o Marcelo Queiroga, ó, vai ter gente aí de fora, mas também gente de dentro jogando contra. Difícil, amigos. É difícil demais. Tudo bem, segue o jogo. Aí você vê. Tô falando pra vocês que a situação do Pazuello vai ficar tensa. Eu tô vendo com as mensagens complicadas também. A situação do Pazuello, gente, desde que saiu lá em Manaus. Lá eu ouvi coisas assim, conversando com pessoas, né? Estão lá em Brasília, falou pra esse cara, eu vou te falar, isso aqui vai, o Pazuello tá numa situação difícil. E vocês estão vendo, o pessoal quer porque quer a cabeça do Pazuello. O STF já mandou um inquérito do Pazuello pra primeira instância. E aí, já viram que o PT tá falando do Pazuello, o PSOL, o PCdoB, a oposição como um todo, Randolfo Rodrigues, e agora a OAB também, olha só, a OAB pedirá que a PGR denuncie Pazuello no Supremo por crimes na gestão da pandemia. É a perseguição estatal. A OAB vai pedir ao Aras que o ex-ministro Pazuello seja denunciado no STF pela maneira, deve ser maneira, tá errado, que como conduziu a crise. O documento deve ser protocolado ainda hoje na PGR. A representação está pronta e as assinaturas estão sendo colhidas entre os integrantes da entidade. Na mesma ação, a OAB solicitará a oitiva dos ex-ministros, olha só, Mandetta e o Tait, além de especialistas. O Mandetta que vai falar onde foi que o Pazuello errou. É uma piada, né? É uma piada. Eu só aceito se a OAB chamar o Barroso. Se o Barroso não tiver, aí não tem nenhum especialista. Tem que chamar o Barroso, o maior iluminado do Brasil. Se não chamarem o Barroso para dar o pitaco dele, cara, vocês não sabem de nada. Hoje, o Conselho Federal da Ordem enviou ao PGR um pedido para que Bolsonaro também fosse denunciado no STF por prevaricação e crimes contra a saúde na gestão da pandemia. Ai, OAB. E aí, né? Você vê, ó. Comissões na Câmara convidam Queiroga e mais 4 ministros para esclarecimentos. Lá tá já os deputados da esquerda querendo criar confusão. A ordem é criar confusão. E se lembra que eu falei para vocês que um dos objetivos desse pessoal, que já estão assim fazendo para agora, que já estão visando 2022, é travar a Câmara? Travar a Câmara. Vocês vão ver o que o PT fez ontem. A gente vai chegar lá também. É porque eu tô lembrando o que aqui ainda tá para vir no vídeo. Novo ministro se compromete a aplicar 1 milhão de doses por dia. Acho que o governo vem mudando bastante, mas bastante mesmo, o discurso dentro da pandemia. E mudando assim num bom sentido, sabe? Não é como tá mudando de discurso. Ele falava isso, agora tá falando aquilo outro. Não, é estratégia de comunicação. A estratégia. A forma como se comunica, a forma como bate nos assuntos. O Queiroga, na boa, não conheço. Ele pode ser horrível, pode dar muito problema. Mas nessa primeira semana, comparar a desenvoltura de comunicação, de falar, de expor suas ideias e tratar a mídia, o Queiroga vem fazendo um papel já muito interessante. Inegável. Ainda, inclusive, falou bastante sobre a questão do tratamento, que os médicos têm que estar livres para fazerem o que eles quiserem, o conhecimento científico é dinâmico, sabe? Então tem que parar para ver, várias pesquisas estão sendo feitas. Mandou muito bem.
tá mandando bem, tá mandando bem. E aí, você vê, ó, Bolsonaro também todo santo dia batendo na tecla. Tava lá, ó, não tem aqui, ó, jovem, olha só, quantidade de imunizantes que o Brasil espera ter. Aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril. Fez uma tabela bonitinha, sabe? Com os meses e com os imunizantes. Aí sim, finalmente, aí que é o SECOM. É isso, SECOM tem que ajudar nisso daí, cara. Tem que dar, é esse tipo de dado, assim, ó, mastigado. Pra quando a pessoa fala, não tem, aí você mostra aqui, ó, tem. Quer saber aqui umas previsões? É isso daqui. Vai demorar muito. É, amigão, não tem no mundo inteiro. O mundo inteiro tá sem. Desabastecimento mundial. Agradece que no Brasil a gente tem pelo menos 2 grupos que produzem imunizantes. O pessoal só faz reclamar do governo. O Bolsonaro também, já divulgando, colocou o exército para ajudar no procedimento de imunização do povo. Tá lá, colocando as doses no braço de todo mundo. Outra coisa aqui, né? Já se antecipando a narrativa. Está faltando. O pessoal, a mídia, tá assim, ó, salivando, procurando alguma cidade onde vai faltar oxigênio. Vai falar ali, ó, faltou oxigênio. Eita, agora sim, vão sambar em cima dos óbitos. Mas tá lá, já avisando, olha só. A aeronave C-105 da FAB decolou dia 22/3 de Manaus com destino a Natal, transportando 70 concentradores de oxigênio que serão utilizados no atendimento a pacientes. Para não falar, né, que o governo não faz nada. O governo não faz nada. O governo nunca faz nada. Outra coisa aqui, ó, a Casa Civil já avisando. Não tem medicamento para ser entubado. Olha só, medicamentos estão sendo distribuídos pelo Ministério da Saúde para todo o Brasil em parceria com 3 empresas fabricantes para garantir o abastecimento de fármacos para intubação orotraqueal a esforço contínuo do governo federal desde o ano passado. Tá aí. Tá aí. Importante é criticar o governo, né? Importante é criticar o governo, que não faz nada. E aí, antes de falar do Felipe, que é um tema assim mais calmo, tivemos esse aqui. Meu amigo, esse aqui vem no final da noite. Começa lá para umas... O pessoal começou a bater nesse assunto lá para umas 7 horas. 7 horas que realmente começa a intensificar. Começa a intensificar lá depois das 8 e quebrado. Tava no Trend Topics durante a madrugada. Muita gente comentando sobre o assunto. E, como sempre sim. O Lira falou uma coisa, mas o que tá correndo na rede, mesmo com vontade, é o vídeo. E esse vídeo foi feito por um rapaz chamado Sam Pasher. Ele pode ter milhares de qualidades, mas eu só conheci esse cara por um único defeito. Ele é uma pessoa extremamente desonesta a lidar com informação. O Sam Pasher é o cara que a maioria dos vídeos dele, eu vou falar assim, 99% dos vídeos que eu já assisti, já recebi desse rapaz, são cortados, são editados de forma proposital. Sabe aquele vídeo que pega Bolsonaro e corta as falas, que não coloca tudo que o Bolsonaro falou? Pronto, o Sam, ele tem uma grande participação nisso. O padrão dele é sempre normal, é sempre essa letrinha aqui amarela que ele coloca, toda em caixa alta, e ele coloca o twitterzinho dele aqui com o nomezinho azul. É padrão, é sempre assim. O vídeo tá cortado, mas mesmo o vídeo na íntegra, a fala ainda é no mínimo, completamente desnecessária. Completamente desnecessária. O Lira passou e muito do ponto, sabe? O bolo queimou. Eu acho que, não sei nem se o Lira tá querendo, né, que o pessoal aponte pra ele e fala, pô, você é o novo Maia? Você é o novo Maia? Depois de tudo, você é o novo Maia? Tá quase isso. A fala que ele fez tá quase beirando isso. E você vê, foi prato cheio pra mídia. Prato cheio mesmo, você vê, ó. Leonardo Atush, que é do Brasil 247. Botei assim, né, os amigos juntos na mesma página. Brasil 247 de um lado, do outro lado, dizendo do mundo. Você vê, ó. Vídeo. Lira enquadra Bolsonaro e diz que remédio para presidente pode ser fatal. Lira liga sinal amarelo. Veja, e a Terra fala a mesma coisa. Lira acende sinal amarelo e manda recado. UOL Estadão. Lira sobe o tom contra o governo e diz que a crise pode provocar remédios amargos.
Lira dá sinal amarelo ao governo por erros na pandemia e diz que remédio pode ser fatal. Deixa eu ver se eu chegar a baixar esse áudio. Não baixei esse áudio, não. Não baixei esse áudio, não. Eu acho que eu peguei a matéria que tem quase todo o trecho que ele falou, assim, transcrito. Carta Capital e o antagonista. Arthur Lira cobra correção de rumos na pandemia. O antagonista já vai além. Depois de não conseguir emplacar a cardiologista Ludmilla no Ministério da Saúde, o Lira, o presidente da Câmara, Lira, teve rejeitado a sua indicação para a vice-presidência do governo do Banco do Brasil. Já fala assim que perdeu 2 vezes e por isso o limite de Arthur Lira. E já fala de tudo que está acontecendo. O antagonista sempre está um passo à frente. O Renato Azevedo já pegou para falar que Lira ameaça Bolsonaro com impeachment. Eu não acho que chega ao ponto de impeachment. Eu acho que ele passou muito do ponto, acho que foi uma fala completamente desnecessária, mas acho que o pessoal, se o Sam Pacher, ele já cortou o vídeo de uma fala que eu acho que deveria ser trazida, se ele já cortou uma fala essencial, esse pessoal já está também extrapolando um pouquinho do limite. A gente vai chegar lá. Porque a matéria aqui do Revista Oeste foi um pouco mais honesta. Você vê, estou apertando hoje um sinal amarelo para quem quiser enxergar. Aqui já tá falando quem, já não tá referindo a Bolsonaro. Você percebe, todas as outras é Bolsonaro, aqui é o governo Bolsonaro, todas falando do Bolsonaro. Essa daqui de falar quem quiser, já deixou um pouco mais em aberto. Vamos ver o que foi que ele falou. Em sessão da Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que não vai ficar alienado votando matérias teóricas como se o mundo real fosse apenas algo que existisse no noticiário. Ele afirmou estar apertando hoje um sinal amarelo para quem quiser enxergar. Lira garantiu que a Câmara não vai seguir votando matérias com o compromisso de não errar com o país se, fora daqui, erros primários, erros desnecessários, erros inúteis, erros que são muito menores do que os acertos cometidos continuarem a ser praticados. Vou ler agora o último parágrafo, depois a gente dá o terceiro. Segundo ele, os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. Eu acho que o pessoal pegou isso daí para falar em questão de impeachment. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erro de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável. Não é esta a intenção desta presidência. Ele ainda fala o seguinte: eu não estou aqui fulanizando. Repito, não estou fulanizando, falando, não estou apontando para A para B, estou falando que está todo mundo assim errado. E aí a fala que o Sam realmente cortou, fez questão de cortar, foi essa daqui, Também não é justo descarregar toda a culpa, toda a culpa de tudo no governo federal ou no presidente. Não dá para falar que Bolsonaro é culpado por tudo, mas ao mesmo tempo ele vem, Mas será preciso que essa capacidade de ouvir tenha como contrapartida a flexibilidade de ceder, continuou o deputado. Que Bolsonaro vai também ter que ceder. Independente de tudo, foi uma fala completamente reprovável, desnecessária, sabe? É coisa que fez o pessoal naturalmente lembrar o Rodrigo Maia. Não vou jogar 7 pedras ainda no Lira, porque eu quero conversar com algum deputado. Quero conversar assim, pessoal, que os bolsonaristas lá de Brasília falam, vem cá, isso daí, realmente tá assim, tá ruim, tá contra o governo? Me diz. Se tiver, aí eu conto pra vocês, só lá no Telegram. Já mandei mensagem pra algumas pessoas pra saber isso daí. Como essas pessoas estão avaliando isso? Na minha avaliação, não acho que ainda tá falando de impeachment. Mas eu acho que realmente ele tá ligando o sinal amarelo, tá colocando as asinhas de fora. Ao mesmo tempo, quer dizer, calma. Ao mesmo tempo, aí mas não é outra coisa. Não tá falando do Lira, você vê, pautas. Esta não é a casa da privatização, não é a casa das reformas, não é nem mesmo a casa das leis, é a casa do povo brasileiro. E quando o povo brasileiro está sob risco, nenhum outro tema ou pauta é mais prioritário. E depois fala de tensionamentos. Não é hora de tensionamentos e CPIs ou lockdowns parlamentares. Medidas com níveis decrescentes de danos políticos devem ser evitados. Pelo menos está mandando a mensagem, que na hora de CPI. Esse é um dos motivos de eu acreditar que ainda não tá assim, não é o fim da relação, ainda não tá um Bolsonaro e Rodrigo Maia. Ainda não virou um Rodrigo Maia. Por essa fala. E além disso, o que eu tinha dito foi isso daqui, Também isso daqui, na verdade ainda queria mostrar outra coisa, mas isso daqui também vai no mesmo caminho. Porque no início da manhã, a grande mídia tava lá batendo, falando o seguinte, em Brasília, quando o executivo não quer resolver problema, cria-se comissão.
Rodrigo Pacheco e Arthur Lira fazem teatro de união com Bolsonaro. São cúmplices do Geno e ofendem quem adoeceu e veio a óbito por culpa do governo. Então o cara está reclamando que o Lira ainda continua aliado de Bolsonaro. Mas o que eu realmente queria mostrar era isso daqui. Por quê? Quem manda no PP é o Ciro Nogueira, que é o partido do lado do Arthur Lira. E ele tinha dado uma entrevista ontem pela manhã na Jovem Pan falando: estamos com o presidente nas eleições, já batendo o martelo para 2022. O senador Ciro Nogueira, um dos principais líderes, falou, no Jornal da Manhã da Jovem Pan, o seguinte: ele fez críticas ao ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, e apontou o que considera erros do governo. Reiterou que estará do lado de Bolsonaro na disputa do ano que vem. Aí ele fala, o presidente PP diz que Bolsonaro tem acertado muito. Nunca nós tivemos um governo federal que desse tanto suporte à população como o vimos ano passado. Elogiou o auxílio emergencial. Também nunca tivemos nada parecido. A questão da pandemia. Um suporte tão grande à nossa rede hospitalar, criação de leitos, de UTI, foi muito importante. Fez uns elogios ao Bolsonaro. Nogueira também falou sobre o pronunciamento de Bolsonaro na noite de terça, exatamente sobre as medidas do governo federal para enfrentar a pandemia. A fala do presidente foi muito importante. Não vejo outra alternativa. Aí fala tudo daquela questão, de bater, de falar vacinas e tal. Falando outra coisa, ele diz o seguinte, eu acredito que agora, com a chegada do novo ministro, experiente, um homem muito gabaritado para essa função, nós teremos uma resposta rápida do governo federal para que a população seja imunizada rapidamente. E aí, sobre o Ernesto, fez umas críticas e disse, eu sou um crítico feroz do Ernesto. O ministro, nesse momento da pandemia, não ajudou o país, disse Nogueira. Nós precisávamos de um Ministério das Relações Exteriores mais proativo que nos ajudasse nessas tratativas para adquirir imunizantes, e a pasta, principalmente com sua postura contra o chefe do Dória, não ajudou. Eu até chego ao ponto de dizer que atrapalhou. Mas o Ernesto aqui nos relembra que até o final da semana, até a sexta, deve estar chegando insumo para a produção de mais 32 milhões de doses. E, gente, contar para vocês aqui uma informação, essa não tem na mídia, mas sabe esse jantar que teve aí com os empresários, o empresariado? Tem muito empresariado, vocês viram lá que tinha gente da parte da esquerda, sabe, dos grupinhos de esquerda aí, globalista, mas tinha uns empresários assim que, sabe, quer ganhar dinheiro. Sabe aquele cara que tá preocupado com a empresa dele, ganhar dinheiro? E tiveram algumas críticas ao Ernesto que esse pessoal fez, eu acho que inclusive o Ciro deve ter sentido, porque o Lira e o Pacheco estavam lá, que foi o seguinte, qual foi uma das críticas que eu ouvi do pessoal, que não foi crítica só do lado ideológico, isso é briga de esquerda e direita, porque o pessoal tenta levar o Ernesto. Essa daí eu parei pra ouvir. Eles falaram que eles estão meio que insatisfeitos de o Ministério de Relações Exteriores não está conseguindo fazer com que o Brasil assuma uma posição, como por exemplo, similar que a posição que a Índia tem. A Índia é um país muito grande, populoso, que consegue ser um grande mercado consumidor, também exporta muita coisa e consegue se colocar na situação que meio que ninguém quer criar problema com a Índia, sabe? A Índia consegue comprar equipamento de defesa mesmo, Não é defesa pra você ter em casa contra alguma coisa, não, defesa mesmo contra o país, dos russos, dos americanos, do chefe do Dória, sabe? Consegue comprar, vender, negociar. O pessoal queria isso daí, queria que o Brasil tivesse uma situação dessa, porque eles veem que principalmente dentro da questão da agricultura, o Brasil é uma potência, é uma grande fazenda, alimenta 25% do planeta, e eles queriam que o Brasil tivesse um pouco mais de força. Essa é a crítica que eles têm em relação ao Ernesto. Eu achei até que foi uma crítica mais válida, Não é aquela crítica dos petistas. Isso daí porque o Ernesto é ultraconservador de direita, é contra Cuba, é contra a Venezuela, aquelas baboseiras. Eu até parei pra ouvir e tentar entender o que o pessoal tá falando. Pelo menos assim, É o pessoal que tá esperando mais. E o mais, acho que não deixaria ninguém chateado, Se o Brasil tivesse mais força internacionalmente. Agora, ao mesmo tempo, eu não acho que isso seja só falta do Ernesto, Não acho que seja só falta do Ernesto, Se o Brasil hoje está numa determinada posição, tem que lembrar que o Brasil não começou em 2019. O Brasil existe há mais de 500 anos. Então, a gente tivemos vários outros governos, que colocaram o Brasil numa situação muito complicada internacionalmente, não é? Dona Dilma, seu Lula, Temer, Sarney, Collor, Fernando Henrique. Mas tudo bem, segue o jogo.
Agora, uma coisa que me preocupa mesmo, é isso daqui. Deixa eu ver quanto tempo já tem. 35 minutos. Falei para vocês que uma das estratégias da oposição vai ser fechar o legislativo, travar todas as pautas. Qual é a comissão mais importante de todas? A CCJ. Quase tudo tramita pela CCJ. Quase tudo tem que passar por lá. E o que foi que eles fizeram ontem? Eles tentaram travar e conseguiram travar. Pelo menos momentaneamente. Obstrução à reforma administrativa marca a reunião da CCJ na Câmara, desta quarta-feira. E olha só o que aconteceu. Em reunião marcada por muito embate e intensa obstrução promovida por partidos que se opõem ao governo, a CCJ não votou recurso do deputado Boca Aberta contra a decisão do Conselho de Ética pela suspensão de seu mandato. O recurso tranca a pauta e a comissão não pode avançar em outros assuntos enquanto não votar a matéria. Tem que votar a matéria, mas está obstruído. Ao longo de toda a reunião, partidos de oposição obstruíram os trabalhos com a apresentação de questões de ordem, assim como requerimentos e discursos com o objetivo de adiar a votação. A obstrução não tem como alvo o recurso do deputado Boca Aberta em si, mas tentar impedir que a CCJ avance em outras propostas após a votação do recurso que tranca a pauta do colegiado. Eles querem travar a CCJ. Não é, a questão do Boca Aberta. Não, quer travar a CCJ. Travar. Tem que quebrar o país. Na reunião dessa quarta, a deputada Fernanda Melcano do PSOL cobrou análise de propostas relacionadas à pandemia. Abre aspas. As pautas depois do recurso do deputado Boca Aberta são pauta escandalosamente sem nenhuma vinculação com a pandemia e ainda pegando carona com a pandemia para votar matérias impopulares, como a reforma administrativa. Olha o que ela está falando, olha só. Se a gente votar isso, o que vai vir depois não tem nada a ver com a pandemia. Só que a Bia Kicis vai lembrar uma coisinha. Só que antes disso, olha só. Para o relator da reforma, o deputado Darcy de Matos, por outro lado, a oposição não está interessada em votar. Afirmam categoricamente que é preciso essa comissão votar pautas de combate à pandemia. E, no mesmo instante, apresentam requerimento por adiamento de votação de recurso do deputado Boca Aberta por 2 sessões, sabendo que esse recurso tranca a pauta. Ou seja, então a oposição quer votar questões importantes para o Brasil ou não? Não, olha só. Eles querem votar coisas da pandemia. Só que, fazendo o que eles fizeram, eles trancam a pauta inteira. Não tem, nem se tiver alguma coisa da pandemia para votar, não pode votar. Por quê? Porque a pauta inteira está trancada. A pauta inteira está trancada. Ou seja, não dá para votar nada da pandemia. Não tem interesse no Brasil, nenhum. E aí você vê, a Maria do Rosário fez a sugestão, disse daquilo, bababá de pandemia. E aí, como eu falei, a Bia respondeu, a presidente da CCJ, Bia Kicis, disse que ainda não há propostas prontas relacionadas à pandemia para a pauta da comissão. Como é que vocês querem falar sobre coisas que nem existe ainda propostas? Não existe proposta pronta. Eles querem, eles estão tentando, eles estão fazendo de tudo para travar o Congresso e o Senado. Tasso Gereissati, juntamente com os petistas, são um dos principais articuladores. Papai Tasso. Estão fazendo. Falei para vocês. E tá aí. Já conseguiram tirar as reuniões, assim, né? O trabalho presencial da Câmara não tem, agora tá só semipresencial, live, tá acontecendo, mas não do mesmo jeito. Para travar. Não pode avançar nada até 2022. E aí, você vê ontem, né? Zé Disseu pede que o STF interdite Bolsonaro. Na mesma linha da Joyce Hasselmann, né? Que quer que Bolsonaro seja aí afastado por incapacidade mental. O Dudu fala, né? Petré e Traíra juntos. Adivinhe quem será o papel higiênico de quem está nessa união. Deve ser isso. Escreveu me atrapalhado.
Aí você vê, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu fala um monte de groselha e diz o seguinte, ó. Vamos cobrar dos partidos que compõem o Centrão, o verdadeiro poder oculto, que exponham sua cara e assumam sua responsabilidade frente à pandemia. É preciso exigir dos líderes do PSDB, do DEM e MDB que ainda não tiveram a decência de exigir o fim deste governo criminoso via impeachment, que saiam do muro e fiquem do lado do povo, e do STF que interdite Jair Bolsonaro antes que seja tarde. A estratégia do petista é usar a pandemia de modo a continuar desgastando o governo. Dirceu propõe juntar a esquerda e siglas de centro, né? A gente sabe que centro é esse, o PSDB, com a finalidade de criar um grande movimento de oposição com nome e identidade. A palavra de ordem é basta. E a primeira iniciativa deste movimento unitário de oposição é fazer do dia 31 de março um dia de luto pelos óbitos da pandemia, com tolhas pretas nas janelas, faixas pretas nos braços de quem tem que sair para trabalhar, panelaço e buzinaço. Eu nem lembrei de colocar isso daqui, mas eu quero mostrar porque eu sei em que vídeo eu tenho isso daqui. Outra fala do José Dirceu, do Ilustríssimo. Foi no episódio 191. É porque tem uma matéria do Dirceu. Pra você ver, né? O Dirceu, você vê que o PSDB agora se junta com o pessoal. Aqui, já achei. Olha só isso daqui, ó. Olha só. A hora é agora. Impeachment já ou golpe virá. O José Dirceu falava, ó, com quem formar uma nova maioria no país para derrotar o governo Geno. O Dirceu já criou, olha onde criou o Dirceu. 20 de abril, gente. 20 de abril. O país estava normal. Comparando, já estava falando de Geno. Já estava chamando de Geno. Olha de onde vem a narrativa. É o Dirceu, meu amigo. O Dirceu pauta a grande mídia. Pauta a grande mídia. O Foro de São Paulo controla a mídia brasileira. Aí você vê nas forças que o apoiam. Com que instrumentos travar essa batalha? Paralelamente à luta contra a pandemia, que ameaça a vida dos brasileiros, em especial do povo trabalhador e dos pobres, já fez centenas de óbitos. A primeira pergunta é: quem quer derrotar Bolsonaro? Além das esquerdas, derrotadas nas eleições presidenciais viciadas de 2018, o impedimento de Lula e blá blá blá, a oposição a Bolsonaro é engrossada hoje pela direita liberal, que apoiou o capitão e o projeto ultraeconômico liberal do ministro da Economia, mas distanciou-se dele frente ao seu autoritarismo, seus ataques à democracia, às instituições, seu fundamentalismo e obscurantismo. Mandou um salve pro Barroso, né? Obscurantismo, sabe? Só aqui é o grupo dos iluminados, dos iluministas. Estão vendo aí, né, pessoal? Vocês estão vendo aí. E aí você vê lá o FHC falando com o Lula que não tem problema nenhum, a gente ser amigo, a gente pode ser amigo, a gente pode sentar na coisa, a gente pode tentar criar uma aliança aqui todos juntos. O Dirceu, gente, vem desenhando aí, sabe, o futuro do Brasil, né? Desde o ano passado. Tá vendo aí agora? Um adjetivo que ficou Geno, Bolsonaro é Geno. Você sabe o que é Geno, né? Começa com Geno e termina com Cida. Ai, o José Dirceu. E aí, falando dessa direita liberal, hipócrita, não é nem da Janaína Pascoal. É porque ela tá apontando a hipocrisia do Dória. Ela fala o seguinte, ó. Ou o governador João Dória confia no Butantan e quer a autorização para testar o soro que o Butantan tem lá, diz que um soro que funciona, ou faz teatro ao culpar a Anvisa pelo atraso. Hoje, por exemplo, na Lesp, o governo quer aprovar projeto que autoriza compra de imunizantes pelo valor de mercado, ou seja, o valor lá em cima. Pô, Dória. Mas recusa a minha sugestão para autorizar desde logo o uso do soro em hospitais referência de modo controlado. E aí, Dória? Será que... Eu tô, assim, estupefado, porque a Janaína Pascoal, ela não pronuncia o nome do Dória. Ela só fala governador. Ela botou o nome do Dória 2 vezes. João Dória. Tomou remédio. Hoje em dia é Ruth ou Raquel? Eu sempre confundo. Acho que agora é Raquel, né? Raquel era a gêmea do bem, né? Quem for mais novo não vai entender. Porque esse novela tu me assistiu na época, não era Glória Pires. Ruth e Raquel eram gêmeas. Um era doidinha, um era mais normal. Tomou remédio. Tava normal agora. Aí você vê, ó. Mais de 1.000 paulistas vieram a óbito ontem. Se é um soro, por que João Dória coloca sua base para inviabilizar? A nação tem direito a saber a verdade. Sim, estou indignada. Eu também tô, Janaína. Continue, sabe, cobrando do Dória.
Enquanto isso daí, o Ministério da Saúde fez uma tratativa, depois meio que voltou atrás, porque em tese não deu tempo de avisar para todas as secretarias de saúde, mas não desistiu, deve entrar em contato aí, deve voltar com isso, mas falou o seguinte, tem que colocar o CPF de quem veio a óbito. Nessa brincadeira de colocar o CPF, o número de óbitos caiu de 1.151 para 275, só em São Paulo. Só em São Paulo. Vai vendo esses números, né? Mas tudo bem. E aí, o Diego faz um levantamento, ó. Tem gente se perguntando por que não tinha CPF na ficha de óbito desde o começo. E ele só termina com outra pergunta. Quem estava lá desde o começo? E eu sei a resposta. A resposta é esse rapazinho aqui, ó. O Mandetta, que estava ontem na TV Dória, no programa da equipe João Dória, que agora é o antagonista. Até devia até perguntar, né? Vou até perguntar depois. Será que o CAD autorizou, né, essa fusão entre o Dória e a Empíricos? Porque agora quem é o dono antagonista? É o Dória, é o Empíricos, é o Mainardi? Quem é? Tem que chamar o CAD para decidir. Mas estava lá. Chamaram o Danilo Gentili e o Mandetta só para ficar criticando o governo. É o Dória, né? O Dória e sua máquina de propaganda. Isso aqui eu achei interessante, isso aqui eu revi passar ontem na timeline do Twitter. Isso daqui, gente, rolou bastante em 2019, pré-CPMI das fake news. Todas as pessoas que já haviam traído o governo estavam entregando a cabeça de todo mundo, sabe? Tava lá já o Rodrigo Maia, o Kataguiri, o Lobão, Bob Nunes, vários deles desapareceram, ninguém nem estuda mais falar. São irrelevantes hoje em dia. O Bob, o Apios, o André... Quem é o Andreasa? O Ayan, esse daí, né? Viu até o sol nascer quadrado, trancou o perfil. Danilo Gentili, o André Guedes, o Corote. O Corote desapareceu até do Twitter. A Vena, quem é a Vena? Tá fazendo agora... Tem até um OnlyFans agora. Fotos... Meu Deus. Vera Magalhães, Alexandre Borges desapareceu... Alexandre Frota, Constantino tava nessa lista, porque Constantino tava junto com esse pessoal na época, mudou. Inclusive, quando eu gravei o vídeo com o Constantino, eu fiz questão de perguntar, falei, aí Constantino, você mudou de opinião, porque você viu que você estava sendo enganado, o que foi que aconteceu? Mas estava lá, né? Logo que saiu as matérias do Gabinete do Ódio, bateu muito na direita, mas mudou de lado. Aí você vê, ó, Maurício Meirelles desapareceu, Caneta Desertador desapareceu, Diguinho desapareceu, o antagonista ainda tá aí, Raquel Sherazade, quem é Raquel Sherazade? Renato Azevedo também, irrelevante completo. Vai estar lá todo o pessoal. E aí, a postagem, eu achei interessante porque o cara fala, né? A gente se unia em um objetivo comum. Antes, a direita, sabia que o importante era que a direita avançasse como um todo. E não ficar de picuinha, de disputa besta o tempo todo, blá blá blá. A gente tava aqui, ó. Tava aqui. Tava assim bem direcionado às pessoas que a gente não conseguia lidar. Porque realmente eram pessoas que queriam a nossa cabeça. O Felipe Moura Brasil mesmo fez aquela matéria dos blogueiros de Caxá, dando uma lista de quem deveria ser convidado, né, para prestar esclarecimentos à CPMI das fake news, auxiliado aí pelo Ayan. E a direita vem se perdendo, enfim. E aí o MBL já tá colocando aí o Danilo Gentili, Amoedo, Moro, Mandetta, inclusive Nando Moura, né, como vice do Danilo Gentili, como alternativas para 2022. O MBL não cansa de passar vergonha. E acho que pra gente fechar, para falar de vergonha nacional, comentar sobre o caso do Felipe Martins. Isso aqui foi um absurdo. Acho que eu falei no início, né, tá aqui pequeno, o Felipe Martins, ele... Deixa eu ver aqui, tô olhando aqui pra câmera. Aqui assim, ó. Sabe, você faz assim, pronto, aqui na frente do microfone. Pronto, você bota assim o dedinho assim e ele tava ajustando assim, ó, a lapela do terno dele. Foi o suficiente para falarem que ele estava fazendo um símbolo aí que é de discurso de ódio. Felipe Martins estava fazendo, porque isso daqui, na verdade, tá de cabeça para baixo, eu sei, mas deixa eu ver se dá para fazer assim. Pronto, assim, ó. Isso daqui é uma letra P. Não sei, você tá vendo aqui a bolinha do P, e aqui seria um P, e aqui você teria um W. Aí seria assim, white de branco, P de power, de poder. Poder dos brancos. Segundo o pessoal é isso, né? A mídia inteira veio com esse factoide.
sabe? É algo esdrúxulo. Até onde esse pessoal consegue descer, sabe? É abaixo da lama. Não quero adiantar, porque ainda tem uma coisa para falar, lembrei aqui agora, você vê, ó. O Felipe Martins diz o seguinte, ó. A oposição ao governo atingiu um estágio de decadência tão profundo que tenta tumultuar até em cima de assessor ajeitando o próprio terno. São os mesmos que vêm, né? Gesto em oração. Ou então gente que forja coisas em si mesmo. E aí o Nando Moura diz, ó. Foi só coincidência. Ele não sabe a diferença. Nando Moura tá falando que é só coincidência, né? Pô, Nando Moura. Você também, irmão. Você também tá fazendo aí o símbolo. O do Felipe Martins foi de propósito e o seu é por coincidência, né? O Felipe Neto ontem se jogou no chão. Mas se jogou no chão. Olha ele. Olha ele. Olha a hipocrisia. A esquerda. Olha só. Olha só. Todo mundo. Ai. O Lula não. Ó, o Lula eu coloquei aqui, gente. Vejam só. Não pode. Gente, eu expliquei pra vocês. Ó. Os 3 dedos são W. W. De white, de branco. Lula tá fazendo um V. Não são 4. É um V. Sabe? Não coloquem o Lula no meio. Lula tirou o próprio dedo para mostrar que ele é contra o discurso do ódio, rapaz. É um V, não é um W. Não tem 3 pernas. É um V. Lula é um V, gente. É um V. Não divulga do Lula, cara. Pô, vocês têm que aprender a ler também, né? Vocês não sabem diferenciar um W de um V? Esquece o Lula, amigo. Esquece o Lula. E aí, quero mostrar aqui pra vocês 20 segundos do áudio para você ver como foi a reação do Randolph Rodrigues do que aconteceu. Meu Deus do céu, olha pra isso daqui. Eu recordo com mais de 300 mil mortos a esta altura. Basta isso. Não aceitamos que um capacho do senhor presidente da República venha aqui ao Senado, venha aqui durante a fala do presidente do Senado nos desrespeitar. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá vendo o escândalo que o cara deu? Estão vendo o escândalo que o cara deu? Cara, é inacreditável. E aí o Felipe Martins já falou, amigão, ó, tô avisando aos palhaços que desejam emplacar a tese que eu, um judeu, sou simpático ao supremacismo, qualquer coisa que seja, porque em suas mentes doentias enxergam um gesto autoritário na imagem que me mostra ajeitando a lapela do meu terno, serão processados e responsabilizados um a um. E aí, uma jornalista, entre aspas, Rita Lissuascas, vem falar o seguinte, ó. Tens algum problema com os dedos? Por que para ajeitar o terno é necessário fechar os dedos em formato de pinça? Acho que na verdade deveria ser o porquê separado, né? Ela não sabe escrever. Ela estudou letras, viu? É porquê separado, que acho que é uma pergunta. Então, por quê? Não em formato de sinal supremacia. Coisa, né? De ação de interrogação. Não sabe escrever direito. Aí o Felipe pergunta, vem cá, você é jornalista de moda? Da próxima vez, eu te peço dicas sobre como ajeitar minha própria roupa. Inclusive, a gravata também não estava com um nó muito bacana. E ela fala o seguinte, ó, não entendo de moda, mas entendo de gestos autoritários, que foi o que você fez. E o Felipe diz, obrigado por ter explicitado sua acusação. Era exatamente disso que meus advogados precisavam para não perder tempo com notificação extrajudicial. É um absurdo. É um absurdo, sabe? É jogar sempre contra o governo. E você vê, o Felipe Neto foi um dos que fez maior escândalo ontem. Tivemos a matéria da Folha de São Paulo falando, ó. Colega de Felipe Neto é perseguido de sunga por agentes na Zona Sul. E o Felipe Neto, para sair de fininho, já vem queimando. Você vê, né? Amigo até que faz a coisa errada. Lembra que eu falei que eu tinha um amigo que era terraplanista negacionista? É uma piada, rapaz. Esse é o tipo de gente. Felipe Neto, você furou a pandemia várias vezes para jogar bola. Deixa de ser hipócrita. E, gente, agora só para fechar o assunto, porque eu queria falar uma coisa de um prefeito. Eu falei lá no início do Fux, né? Mas vou mostrar as coisas antes. Olha o que já tá começando a acontecer no Brasil. Caminhão de lixo, chovendo e pessoas em busca de comida. Isso aqui foi em Fortaleza. Aqui você vê, né? Uma família passa a viver em galinheiro por não ter dinheiro para pagar o aluguel em Maringá. Tudo bem, fica em casa. Que casa, né? Num galinheiro. Em Ipanema, teve uma manifestação grande. Não vou mostrar o vídeo, tirei assim, porque a manifestação tinha várias placas também, faixas, o povo pedindo para trabalhar. Muita gente mesmo. Dá uma olhada lá no Twitter da Elisa, é Brum_Elisa.
E aí a Ludmila Lins Grilo fala o seguinte, que defensor público de Campinas, José Moacir Doreto Nascimento, expede recomendação às autoridades locais para que não criem obstáculos ao direito de ir e vir dos cidadãos, reconhecendo que o toque de recolher dependeria da decretação de estado de sítio, e a gente não tem estado de sítio no país. E aí, o prefeito de Mirandópolis, um cara de direita, um conservador, sabe, que luta pelo povo, ele foi multado. E além disso, ele teve os seus bens bloqueados. Ele não pode acessar o dinheiro que ele tem. Não pode. Vai viver de quê? De luz. Isso porque ele foi contra o Dória. Aí você vê, né? O Lucas Saboia, para mim, trouxe a melhor informação. Coloca aqui, né? O Ministério Público de São Paulo, falando o que fez. Ele diz, ó, segundo o portal da Transparência, a promotora do caso, Renata Andréa Santos, eu vou falar já o valor final. Ela embolsou limpo, depois de pagar imposto, R$ 35.571,38 para impedir que você possa trabalhar. Isso é o que as pessoas ganham para tirar a comida do seu filho. A comida do prato do seu filho é isso aí, ó. Para tirar a comida do seu filho, ela é paga R$ 35.571,38. Já o outro promotor, o William Ortiz Guimarães, teve ainda um dinheiro a mais e no final embolsou, já depois dos descontos modestos, R$ 44.218,62. Que tal? Prezado prefeito de Mirandópolis, não hesite em informar esses números à população de sua cidade, que ajuda a bancar os salários milionários e em dia desses funcionários públicos. É isso que eles ganham para tirar a comida do seu filho e tirar o seu emprego, tirar a sua paz, tirar o seu sustento, tirar a sua casa. É um absurdo. É um completo absurdo. E o Everton diz, ó, se R$40 mil for o preço pela liberdade do povo de Mirandópolis, pago com muito prazer. E esse cara vem peitando, e vem peitando mesmo. E vem fiscalização e ele vai. Tem vários vídeos dele, não vai fechar estabelecimento, não vai. Ele peita a polícia, ele peita os fiscais. Esse luta pelo povo. Esse daí merece teu apoio, cara. Esse prefeito aí é bom. Eu já vi muita coisa dele. Ele merece teu apoio. E é isso aí que ele tá sofrendo para defender o povo de Mirandópolis. Inclusive, eu acho que é por isso que ele foi eleito, né? Acho que é por isso que ele foi eleito. Tinha mais coisas, mas já estamos aqui com 57 minutos. Vou ficar por aqui. Mas entra lá no Telegram. Eu vou tentar saber mais sobre essa confusão do Lira. Eu tenho certeza que ela vai se alastrar ao longo do dia. E eu não gostei, repudio e muito a fala do deputado. Depois de todo o apoio que o Bolsonaro deu, faltava no mínimo um pouquinho de respeito. Mas eu acho, na minha visão, que o clima de tensão não aumentou nem diminuiu. Tá naquela ainda, tá em banho-maria. Vamos continuar observando. E assim que tiver qualquer informação, mando um áudio lá pra vocês. Então, dá aquela curtida, aquela compartilhada, se inscreve nas minhas redes, torna membro se você não é. E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos e valeu, galera. Fui!